Você já parou para pensar como, muitas vezes, tomamos decisões erradas, sofremos as consequências, e no final, ainda temos a audácia de perguntar: por que Deus permitiu isso? A verdade é que o ser humano tem essa tendência natural de querer terceirizar a culpa. Fazemos escolhas erradas, ignoramos avisos, seguimos nossos impulsos, e quando as consequências chegam, ao invés de assumirmos nossa responsabilidade, jogamos tudo nas costas de Deus. Mas será que isso faz sentido? O que a Bíblia diz sobre isso? A palavra de Deus em Provérbios 19, verso 3, já nos alerta. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ou seja, muitas vezes somos nós que destruímos nosso próprio caminho, mas ao invés de aprendermos, nos revoltamos com Deus. Vamos trazer isso para a nossa realidade atual. Exemplos práticos. Como isso acontece hoje? Imagine uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro em coisas supérfluas, não faz um planejamento financeiro e depois se vê endividada. Qual a reação dela? Muitos dizem: por que Deus permite que eu passe por essa dificuldade financeira? Ou alguém que vive um relacionamento tóxico, cheio de sinais de alerta, mas insiste em permanecer ali, ignorando conselhos, e depois pergunta: por que Deus deixou meu coração sofrer? Ou ainda, alguém que não cuida da saúde, tem hábitos ruins, e quando aparece uma doença, diz: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Esses são apenas alguns exemplos de como a insensatez pode nos levar a problemas, e ainda assim, nos vemos tentados a culpar Deus. O ciclo da teimosia. Por que algumas pessoas nunca aprendem? O texto da imagem diz algo forte. Só continua apanhando quem se recusa a aprender. Isso é uma grande verdade. Quantas vezes vemos pessoas caindo nos mesmos erros? Elas se envolvem com as mesmas pessoas erradas, tomam as mesmas decisões impulsivas, ignoram os mesmos conselhos, e depois reclamam das mesmas consequências. A grande pergunta aqui é: por que algumas pessoas nunca aprendem? A resposta pode estar na teimosia e no orgulho. Muitas vezes, reconhecer que erramos é doloroso. Exige humildade. E infelizmente, muitas pessoas preferem sofrer as consequências do que admitir que precisam mudar. Deus não é o problema, Ele é a solução. Ao invés de culpar Deus, o que deveríamos fazer? Assumir a responsabilidade, reconhecer que nossas escolhas trazem consequências. Buscar sabedoria. A Bíblia está cheia de ensinamentos que evitam sofrimentos desnecessários. Aprender com os erros. O fracasso só se torna derrota quando não aprendemos nada com ele. Parar de repetir padrões ruins. Se algo não está funcionando, é hora de mudar a estratégia. Deus nos deu o livre-arbítrio, e isso significa que nossas escolhas determinam grande parte do que vivemos. Mas Ele também nos dá a sabedoria necessária para escolher melhor. Então, ao invés de perguntar por que Deus permitiu isso, talvez devêssemos perguntar: o que eu fiz para chegar até aqui e como posso evitar isso no futuro? Que essa reflexão nos ajude a crescer e a tomar decisões mais sábias. E você, já passou por alguma situação em que percebeu que o problema não era Deus, mas sim suas próprias escolhas? Compartilhe nos comentários. Vamos agora ver uma história bíblica sobre o assunto. A história de Eliabe, o teimoso. Havia um homem chamado Eliabe, que vivia em uma pequena cidade cercada por montanhas e campos férteis. Desde jovem, Eliabe era conhecido por sua teimosia. Seus pais e anciãos da vila sempre lhe davam conselhos, mas ele preferia seguir seus próprios impulsos, confiando mais em seu entendimento do que na sabedoria dos mais velhos ou na palavra de Deus. Certo dia, Eliabe recebeu uma grande bênção, herdou terras férteis e riquezas de seu pai. Ele poderia ter investido sabiamente, consultado os anciãos e buscado a orientação do Senhor, mas decidiu agir por conta própria. Gastou seu dinheiro em prazeres passageiros, cercou-se de amigos interesseiros e viveu como se nunca fosse enfrentar dificuldades. Os anos passaram e sua fortuna começou a diminuir. As terras que antes produziam abundantemente foram negligenciadas. Seus amigos desapareceram quando perceberam que ele já não tinha mais o que oferecer. E então, veio a seca. Sem provisões e sem amigos, Eliabe se viu em grande necessidade. Foi então que ergueu os olhos ao céu e clamou: Senhor, por que permitiste que eu chegasse a essa miséria? Onde está a tua provisão?
Naquela noite, um ancião da vila, chamado Natã, encontrou Eliabe sentado à beira do caminho, abatido e faminto. Natã suspirou e disse: Meu filho, há muitos anos lhe dissemos para cuidar da herança que recebeu, mas você escolheu o caminho da insensatez. A palavra do Senhor já nos ensina: é a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Eliabe abaixou a cabeça, envergonhado. Então, Deus me abandonou? Perguntou com a voz trêmula. Natã sorriu e respondeu: Deus nunca abandona aqueles que se voltam para Ele. Mas você precisa aprender. Só continua apanhando aquele que se recusa a aprender. Naquele momento, o coração de Eliabe se quebrou. Ele reconheceu sua teimosia e pediu perdão ao Senhor. Com humildade, começou a reconstruir sua vida. Trabalhou arduamente, ouviu os sábios e colocou sua confiança no Senhor. Com o tempo, Eliabe recuperou suas terras e sua vida foi restaurada. Mas agora, diferente de antes, ele sabia que a verdadeira riqueza não era o ouro, mas a sabedoria e a obediência a Deus. E assim, aprendeu a grande lição: quem ouve os conselhos do Senhor anda seguro, mas aquele que ignora a sabedoria tropeça em seus próprios caminhos. Moral da história: não espere perder tudo para aprender. A sabedoria está na humildade de ouvir e seguir a palavra de Deus. Na Bíblia, um dos maiores exemplos de teimosia e desobediência foi o rei Zedequias, o último rei de Judá antes da destruição de Jerusalém. Zedequias governou durante um tempo difícil. O profeta Jeremias, enviado por Deus, constantemente o alertava: se você se arrepender e obedecer ao Senhor, Ele terá misericórdia. Mas se continuar teimando e ignorando os avisos, a cidade será destruída e você será levado cativo para a Babilônia. Mas o que Zedequias fez? Fechou os ouvidos para Deus, confiou em seu próprio entendimento e desobedeceu. Ele fez alianças erradas, desrespeitou a palavra do Senhor e tentou resolver seus problemas com sua própria força. Quando a Babilônia cercou Jerusalém, ele ainda teve a chance de se render e salvar sua vida. Mas por orgulho e teimosia, resistiu. O fim foi trágico. Jerusalém foi destruída, Zedequias foi capturado, seus filhos foram mortos diante dele, e ele foi levado cego para a Babilônia. A lição: Zedequias teve várias oportunidades de mudar, mas quem insiste no erro acaba sofrendo as consequências. O orgulho o impediu de ouvir os conselhos divinos, e sua teimosia o levou à destruição. Isso nos ensina que Deus sempre avisa antes de agir. Ele envia profetas, sinais e oportunidades de arrependimento. Mas se insistimos na desobediência, não podemos culpar Deus pelas consequências. Mensagem final: aprenda antes de cair. O ser humano tem uma tendência perigosa: querer viver do seu jeito, ignorando conselhos, e depois reclamar quando as coisas dão errado. Mas a verdade é simples. Se plantamos o erro, colheremos sofrimento. Se plantamos a obediência, colheremos paz. A Bíblia está cheia de alertas, como este: o homem perverso será apanhado na sua própria maldade, e pelas cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5 verso 22. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14 verso 12. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque insistem no erro? Quantos estão vivendo crises que poderiam ter sido evitadas se tivessem ouvido a voz de Deus? Se você está enfrentando dificuldades, pare e reflita: será que não são consequências das minhas próprias escolhas? Será que Deus já não me avisou, mas eu ignorei? Será que estou insistindo em algo que já deu errado antes? Se a resposta for sim, não continue no erro. Busque a sabedoria de Deus antes que o sofrimento te ensine a força. Se arrependa antes que seja tarde. Aprenda com os erros dos outros para não precisar cair no mesmo buraco. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele quer nos guiar pelo caminho da paz e da vida. Mas a escolha sempre será nossa. Então, o que você vai escolher hoje? Comente aqui. Você já passou por uma situação em que ignorou um aviso e depois sofreu as consequências? Como aprendeu com isso?